Aula de matemática. Buenos dias, meu povo. Então, dando continuidade à nossa aula de função quadrática, eu falei para vocês que o que a gente vai exigir deste assunto é que vocês façam os problemas e, junto com os problemas, encontrar algumas características de função quadrática, que não vem nos problemas da apostila, né? Na apostila geralmente é uma pergunta só, mas o que eu vou fazer é destrinchar ao máximo e a gente poder analisar todas as características da função quadrática num determinado contexto, que de forma geral apresentam-se contextos reais, assim, né? Reais entre aspas, certo? Então, no caso aqui da número 3, nós temos um canhão que está disparando uma bala de canhão. Vamos ver aqui, ó. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é 25 metros. Admita um sistema de coordenadas x, y, em que o eixo vertical y representa a altura e o horizontal x a distância em metro. Considere que o canhão está no ponto 150, 0 e o projétil atinge o solo no ponto 0, 0. A equação da parábola que representa a trajetória é... Então, como eu disse para vocês, basicamente os problemas, ou eles te dão um gráfico para você encontrar uma expressão algébrica, né? A expressão algébrica do tipo f de x igual a ax² mais bx mais c, ou o contrário, ou ele te dá a expressão algébrica e a gente tem que montar o gráfico e analisar outras características, beleza? Bom, então essa é a pergunta da apostila, mas vamos, antes de chegar na letra D, na letra C, vamos analisar algumas coisas aí. Bom, primeira coisa, vocês sabem que, olha para cá, ó, olha para a trajetória do giz. Carlos, olha para cá. Olha para a trajetória desse giz aqui, ó. Essa trajetória é uma trajetória parabólica, tá? Vocês devem ter visto isso em física, certo? Não. Ou vão ver isso em física. Lançamento oblíquo, tá? Muito bem. Sabendo disso, então, nós temos... Já está colocado o plano cartesiano para representar essa trajetória. Pergunto para vocês, quais são as raízes, olhando para o gráfico, quais são as raízes dessa função quadrática? 0 e 150. Por que 0 e 150? Porque a interseção da parábola com o eixo x são as raízes da minha função, beleza? Então, a resposta para a letra A seria 0 e 150 metros. Qual é o x do vértice? O que é o x do vértice? Não, pessoal? É o quê? Mais alto da função, né? Não, o x do vértice. O x do vértice está no eixo x. O que é o x do vértice? É o eixo de simetria? Não. É o que liga o 25 com a linha de baixo. É o ponto do eixo x que vai ter no de 25 ali maior altura. Eu falei. tem essa coordenada aqui, ó. Eu falei não. A mesma coisa que eu falei. Eu falei. Não, é que vocês falaram o eixo, não sei o que lá. É o x que nos fornece a coordenada do vértice da parábola, tá? Beleza? E nesse caso, como é que você determinaria o x do vértice? Menos b sobre 2a. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Quanto que vale b? Sei lá, tem b aí. Não sei, não tem uma expressão algébrica. Quanto vale a? Também não sei, não tem uma expressão algébrica. Dá para determinar o x do vértice de outra maneira? Não. Claro que dá. Já sei, é na metade do zero. É na metade do
das raízes. Ai, caramba. Certo? Então, se o x do vértice ele é um ponto do eixo de simetria, obviamente que a distância do eixo do x do vértice para as raízes é igual, concorda? A gente diz que o x do vértice é equidistante das raízes. Pois é. Né? Então, como é que eu calcularia o x do vértice nesse caso? 75. 150 dividido por 2. Muito bem. Muito bem, é isso aí. No caso, 75, tá? Então, o canhão está no 150. Quando ele atingir a sombra dele, né, atingir de 75 metros, ele vai estar no ponto mais alto, que vai ser, no caso... Sempre vai ser a metade? Sempre vai estar equidistante das raízes, a não ser que não tenha... Por exemplo, se não tiver interseção da parábola com eixo x, aí você tem que calcular de outra maneira. Que no caso vai ser essa expressão, menos b sobre 2a. Tá? Mas nesse caso aqui, como a gente já tem as raízes, é fácil encontrar o x do vértice. Então, resposta do x do vértice seria 150 dividido por 2, 75. Alguma dúvida até aqui? Não. Maravilha. Agora a gente está quase apto a chegar na letra C. Quase? Quase. Por quê? Lembra que na última aula eu disse que essa expressão algébrica aqui, ela é equivalente a eu escrever f de x igual a que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Lembra disso? Tá? Então, eu preciso encontrar 3 informações. Na primeira, eu preciso descobrir 3 informações também. Quem são as informações? São os coeficientes A, B e C. Certo? Eu preciso de 3 informações da parábola para descobrir A, B e C. Na segunda forma, eu também preciso de 3 informações. Quais são as 3 informações? O A, a raiz 1 e a raiz 2. Tá? Então, para encontrar uma expressão algébrica de parábola, você sempre precisa de 3 informações dela. O problema tem que te fornecer 3. Nesse gráfico, ele te fornece quais informações? A raiz 1 e a raiz 2. Só está faltando o quê? O parâmetro A, o coeficiente A, certo? Então, essa expressão algébrica seria f de x igual a A que multiplica x menos 0, x menos 150. Ok? Então, melhorando isso aqui, ficaria f de x. Ó, uma outra coisa que no problema aqui da apostila, ele trocou f de x por y, tá? Por quê? É um outro nome que você pode dar para o eixo y. É a função f de x ou y. Y igual a vezes x menos 0. X, pessoal. Vezes x menos 150. Tá bom? Você vai fazer a conta do x menos 150? Então, aí o que eu preciso encontrar agora? O que está faltando encontrar? Está faltando encontrar o A. Como que eu vou encontrar o A? Eu preciso de uma outra informação que esse gráfico me dá. Qual é a outra informação que esse gráfico me dá? É o 25. Não, é o x do vértice. São as coordenadas do vértice, que são... Posso ver dado? Pode. 75 e 25. Essa é outra informação. Esse vai ser A? Não. Isso vai me ajudar a encontrar o parâmetro A. Como? Ué, A não é igual a 1? Por que 1? Ué, porque 2A ali seria 2 vezes 1, 2. Mas o A não seria negativo, porque é uma trabalho. Então, vamos encontrar e ver se dá negativo. Ué, porque se... É para fazer 75 menos 25? Eu vou pegar esses números, que é 75 é o x, 25 é o y, e colocar nessa expressão aqui. Que isso, cara? Ó, que coisa feia. Eu não entendi não.
É, tá feijão mesmo. Não, pessoal, aqui não é que é coisa feia. Olha só, o que significa um ponto da parábola? Aí tu vai botar A. Significa um ponto que satisfaz a minha Aí tu vai botar equação. A vezes 75 vezes 75 menos 150. Ó, o que significa eu colocar aqueles pontos 75 e 25 nessa expressão? Significa que eu estou dizendo que eu preciso de uma parábola que passe pelo ponto 75 e 25. Com essas características aqui, existem infinitas parábolas que passam pelo 0 e 150. Tá? Porque a única informação que eu forneci foi 0 e 150. Então, por exemplo, poderia ter uma parábola de concavidade para cima, passando entre o 0 e 150. Poderia ter uma parábola mais fechada, que passa pelo 0 e 150. São infinitas parábolas. Só tem uma que passa pelo 75 e 25. Fala, Maria. Ah, equivalente. Não, X menos R1 menos R2. R1 menos R2 são as raízes. Deu para entender, pessoal? Deu, né? Ótimo. Então, para encontrar o parâmetro A que nos fornece a parábola que passa pelo 75 e 25, eu preciso colocar aqui o 75 e 25 para descobrir o A. Então é A vezes... Então vai ficar 25. 25 igual a A que multiplica 75 que multiplica 75 menos 150. Mas onde é que esse Y isso aí? É o Y dali da... Deixa eu só colocar umas cores aqui para vocês. Então, 75 é este número. Ah, Tá? 75 é o laranjinha. E o 25 é a altura. 25. Deu para entender? Com isso eu vou encontrar a parábola que passa pelo 75 e 25. Tá bom? Muito bem. Então vamos fazer essa conta aqui. 25 igual a vezes 75 vezes... Quanto que é 75 menos 150? Mais ou menos. Menos 75. Correto? mas não era pra fazer distributivo? Você pode fazer distributiva, mas vai dar mais conta. Ah, Outra coisa que não é bom fazer é essa conta aqui. eu tava fazendo agora. Tá? Por quê? Porque a gente vai passar isso aqui dividindo Sim. e vai poder simplificar com 25. Beleza? Ué, por que você não passa 75 pra lá? É o que eu vou fazer. Então, 25 dividido por 75 vezes... Posso botar esse menos aqui na frente de todo mundo? Só para não atrapalhar? Ué, mas por que você não passa 75? Ah, porque tá multiplicando. Está multiplicando, pessoal. É tudo uma multiplicação aqui. Então, menos vezes mais vai dar menos, eu vou botar o menos aqui embaixo, na frente. Isso aqui é igual ao A. Ok? Ó, pessoal, quando você faz 2x igual a 4, como é que você faz? 2 está multiplicando, 4. você vai passar ele dividindo, ou se você preferir, divide 2 pelos dois lados da equação. 2 dividido por 2 dá 1, você teve a impressão que o 2 passou dividindo. Tá? Então eu fiz a mesma coisa aqui, dividi todo mundo por 75. A impressão que dá é que esse 75 vezes 75 passou para cá dividindo. Muito bem, quem que eu posso simplificar? Calma aí. O 25 com 75. 75 é quantas vezes o 25? 3. Todo mundo consegue ver isso? Para quem não consegue, olha só que legal. 25 mais 25 mais 25, 75. Olha que beleza? São 3 vezes o 25. Então, se eu simplificar 25 no 75, vai ficar 1 em cima e 3 embaixo. Então, o meu A ficou um número positivo dividido por um número negativo, vai dar negativo. Certo?
Então vai ficar 1 sobre... Aí você faz a conta, 3 vezes 75. 225. Vai dar 225. Que isso? Tá? Bom, então, Milena, você tinha já suposto que esse número era negativo. Apareceu negativo. Parábola com cavidade para baixo. Beleza? Tá faltando o quê? Tá faltando a gente chegar na expressão. Então a expressão vem daqui. Tá faltando só o A. Então no lugar do A eu vou colocar esse número que eu acabei de encontrar. Y igual menos 1 sobre 225 que multiplica x vezes x menos 150. Nossa, que horror. Que? Meu Deus. Multiplica o quê com o quê? X menos 150. Ah, é. Agora dá uma olhada na apostila, vê qual alternativa vocês marcariam. No caso, nenhuma, né? No caso nenhuma, né? Nenhuma está dessa forma, mas tem alguma parecida com isso? A letra E. Será que a letra E é equivalente a isso aqui? Já desisti também. Ah, porque são 2x, então x ao quadrado. Exatamente. Sei que Então isto aqui é a alternativa E. eu achei horrível. Por quê? Porque o 225 pro lado, né, pai? está dividindo todo mundo, porque tudo uma multiplicação, vai passar multiplicando aqui. Então vai ficar 225y igual menos x vezes x. Quanto que dá? Menos x vezes x? Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Pô, e essa é a fácil, né? Menos x vezes menos 150. Não sei. 150x. Mais ou menos. 7 mais. Mais 150x. Agora apareceu a letra E? Agora apareceu. Você vai fazer uma questão assim na prova? Vou. Não, mas aí faz igual Vai a todo essa. mundo zerar, Não, nem faz. Super inconsciente. Não, essa daí foi a pior. Copia aí que eu vou explicar tudo de novo, vai. Que isso? Mas não deu pra entender a primeira vez, né? Mas aí da foto da DEA é, não é? Ah, não, o que é isso? Já foi a DEA. Ah, tem a letra D. Não, mas vamos entender até a letra C, porque ela é importante. A letra D e a letra E é uma consequência daquilo ali que a gente vai fazer. Tá? Peraí. Ô, cara, mas isso aí é muito decoreba, Calma aí, cara. professor, deixa a gente copiar O primeiro. que você está decorando? Me Pô, fala. substituir, botar sei lá o que no lugar de quê, sei lá. Meu Deus. Então, o lance não é você decorar, o lance é você entender o que significa a gente substituir um número aqui. Vou explicar de novo. Ai, muito complicado. Aí o sol dá uma coisa. Ai, surreal. Aí o sol. Ah, joguei minha bike e veio o sol. Porque nem todo mundo entregou. Lembra do fogo do bagulho legal? É, isso aí mesmo, tem que ser assim. Ai, que? Pronto? Posso explicar? Não, peraí. Mostrar a quadra no trote. Eu não consigo entender o que você está falando e copiar ao mesmo tempo. Tá, beleza. Eu não consigo entender, não consigo copiar. Verdade. Continuando a explicação. Olha só. Vocês estão assustados porque é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Não, é a segunda. É a segunda vez que vocês estão vendo isso. E a gente já vai ter. Enfim, vamos lá. Calma, pessoal. Calma. Olha só. Se você fosse... Atenção. Se você fosse usar a primeira fórmula... Se você fosse usar a primeira fórmula para encontrar, você teria que usar os pontos 0, 0. Aí você vai colocar 0 no f de x e 0 no x. Aí você encontra o c, que no caso é 0. Perceba, o c é 0. Não tem termo independente aqui. Depois você precisa usar o ponto 150 a 0. Ou seja, botar 150 aqui, elevar ao quadrado, tal, colocar igual a 0 e encontrar uma equação com duas incógnitas, A e B. Depois você vai usar o ponto do vértice, 75, 25. Então 75 no x, 25 aqui. Vai dar uma outra equação com A e B. Ou seja, você vai ter duas equações com duas incógnitas. Tem que fazer o quê? Sistema. Que dá muito mais conta.
Por isso que eu falei, esta fórmula aqui é a mais fácil. Você sai em 5 linhas, você sai. Agora, se você for usar as três informações na primeira forma, você vai chegar num sistema que vai dar muito mais conta, tá? Então, se o problema já te dá as raízes, só falta você encontrar um parâmetro com uma equação do primeiro grau. Eu vou ter que gravar aquela... Você não vai precisar fazer 2 equações com 2 incógnitas de um sistema. Obrigada, professor. Por isso que eu classifiquei como fácil, é que vocês não sabem o outro caminho. O outro caminho é mais tortuoso. Professor, peraí, ali é menos 1. Então vamos lá, o que precisa para encontrar uma equação, uma expressão algébrica nesse formato aqui? Só precisa de 2 raízes do parâmetro A. Você tem as 2 raízes? Tem. Então basta colocar aqui 0 e 150. Por que essa expressão fornece uma parábola que passa pelo 0 e 150? Porque essa expressão nos fornece uma parábola que passa pelo 0 e 150. Por causa do vértice. Porque se você colocar 0 aqui, você zera a função. Certo? Se você colocar 0 aqui, ó, você zera a função, certo? Porque vai ficar 0 vezes qualquer coisa. Que é esse ponto da parábola. Correto. Quando você coloca 150, você também zera a função. Correto. Que é esse ponto da parábola. Correto. Então você garante que é uma parábola que passa por esses 2 pontos. Agora está faltando encontrar a parábola que passa por este ponto. E aí você tem que usar... É só você jogar aquele ponto nessa expressão e encontrar o valor de A, que no caso foi 1 sobre 225, negativo. Tá? Encontrado esse parâmetro A, a gente coloca aqui de novo e temos nossa expressão algébrica. Ou seja, uma função de x em y. Ou x de f de x. Tanto faz. Professor, eu não entendi como você organizou a conta para ficar igual a D da brochura. Letra E? Ué, ele passou 225 que está dividindo ali e multiplicando para lá. 225 está dividindo. Vou passar multiplicando. E aí fez a distributiva. Esse menos 1 ele está multiplicando o menos x. Então, deixa eu fazer uma conta intermediária aqui. Então ia ficar 225y igual a menos x que multiplica x menos 150. Porque vai ficar menos 1 vezes x. Vai ficar menos x. E aí menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 150, mais 150x. Tá? Bom, ótimo. Agora a letra D. Eu não vou resolver, eu só quero que vocês montem uma equação para determinar a altura se o alcance for 10 metros. Teria que ser a partir da que você fez, aquela y igual a x vezes x menos 150, né? A gente vai ter que usar a letra C, a expressão algébrica. Então, veja, se eu perguntasse para você assim, qual é a altura para um alcance de 10 metros? Ué, então você substitui... Se você olhar no gráfico, qual ponto você vai marcar? Para 10 metros, qual será a altura? É isso que você quer saber. Aí você bota y é igual... Então, esse 10 aqui, eu vou encaixar no x ou no y? No x. No x. E aí eu vou encontrar y. Deu para entender? Então, a letra D seria... Deixa eu apagar aqui a letra A, B, C. A letra D seria 225y igual a menos 10 ao quadrado mais 150 vezes 10. Não. É D. Tudo bem? Essa é a equação que nos fornece o y. Quem é o y? A altura. Qual é a altura para x igual a 10? Entendeu a interpretação? É 100. 100 mais 1.500, 1.600. Essa é a letra D.
Pode puxar essa letra. Letra D, está perguntando. Se eu perguntar para você assim, determine a altura para um alcance de 10 metros. Como é que você vai determinar? É só substituir o 10 metros no X. Certo? Essa é a letra D. Ó, não vamos fazer conta, porque o importante é você encontrar a equação, depois as contas deixa com outro problema. Letra E. Se eu perguntasse para vocês, qual é o alcance para uma altura de 20 metros? Mesma coisa. Aí Se você você bota vai 20 viajar vezes o Y, aí tem que achar o X. Então, aí no caso seria o contrário. O contrário é o quê? Dado 20 metros, eu tenho dois alcances aqui, ó. Aí você vai botar 200 Dois alcances que me fornecem o 20 metros de altura. O que significa esses dois x aqui? Significa que tem duas soluções, certo? Vai cair numa equação de segundo grau, com certeza. Ai, meu Deus. Sobre produto. Vamos ver? Ó. Então, esse 20 metros eu vou encaixar onde aqui? No X ou no Y? No Y. 220. No Y. Quando eu coloco ele no Y, o que sobra? Sobra uma equação de segundo grau. Ó, que lindo. Não. Tudo se encaixa, pessoal. Não. Então, na letra E ficaria 225 vezes não sei o que lá, igual a menos x ao quadrado, mais 150x. 20. Veja se vocês entenderam aí. Não. Ó, vamos botar umas cores aqui. Mas aí o que tu vai fazer com esses números todos? Tem muito X aí, cara. Fazer a conta. Não, por enquanto, eu quero que vocês... Fazer a conta. Por enquanto, eu quero que vocês entendam. Só fazer a conta. Não, é mais fácil, é só fazer a equação. Melhor. Na letra D e na letra E é só fazer a equação. Não estou focando nas contas É 10. da equação. Então é só botar assim. Para essa pergunta se eu perguntasse determine a altura, aí teria que fazer as contas, beleza? Mas perceba que a letra D é uma equação do primeiro grau. A letra E que é uma do segundo grau. Mas tá escrito Mas interpreta aqui no gráfico. Interpreta no gráfico. Se eu falo para você que eu tenho um alcance de 10 metros, só tem uma altura que me dá alcance de 10 metros. Deu para entender? Se eu peço qual é a altura para um alcance de 10 metros, alcance de 10 metros, só tem uma altura que me dá um alcance de 10 metros. Beleza? Então, se eu colocar 10 no lugar do X, Vai dar 20. eu vou ter um valor para Y. 22. Certo? Vou fazer essa conta aqui, passar 225 dividindo e vou encontrar o Y. Não entendi, não. Ó, essa expressão aqui, algébrica, ela é um representante dessa parábola aqui. Tá? É uma outra forma de representar essa parábola. Tem a forma algébrica e tem a forma geométrica. Tá? A gente está tentando interpretar as duas. Então, na letra E eu estou perguntando se para um alcance de 10 metros, qual é a altura? 15. Então, olhando para o gráfico, para um alcance de 10 metros, qual é a altura? Ponto de interrogação aqui. Algebricamente é você pegar e colocar o 10 no lugar do X. Colocando o 10 no lugar do X, você precisa descobrir o Y. Certo? Agora na letra E. A letra E está perguntando qual é o alcance para a altura de 20. Então, a altura está no eixo Y aqui, ó. Para a altura de 20, qual é o alcance? Aí o ponto de interrogação está aqui e está aqui, ó. Deu para entender? Tem dois pontos da parábola que me dão um alcance de 20, porque a bala o projétil sobe, vai até o 25 e depois desce. Então tem dois pontos de alcance para a altura de 20 metros. Beleza? A tradução na álgebra é você pegar o 20 e colocar no lugar do Y.
Quando você coloca o 20 no lugar do y, me fornece uma equação do segundo grau, que é essa daqui. Por isso faz sentido ter duas respostas. E na prova você não vai pedir pra gente fazer essa equação, né? Vou, pessoal. Isso aqui é só um problema para vocês entenderem como é que eu cheguei aqui. Mas em 3 horas de Ah, pra gente entender. Então, função quadrática. A gente tem teste na série. Atenção, função quadrática. Eu estou apresentando tudo para vocês de função quadrática. Pô, mas é muito difícil. Isso tudo é função quadrática. Pô, mas vai cair assim o teste? Não, vai, eu vou O que vocês- outro exercício, mais fácil. Vamos fazer outro exercício. Isso. Mas, já. professor, se você Número parar pra 4. pensar, rapidão, se você Agora eu vou parar pra amassar. pensar no teste, tipo assim, se a gente for fazer a equação de segundo grau, a primeira equação da D, a gente vai gastar muito tempo em teste. Vai ter 4 horas de teste. Não, aí você vai selecionar métodos e fazer rápido beneficiar. Pô, a quadra é difícil. Posso apagar aqui, ó? Vamos fazer assim, que é médio, pra gente... Posso apagar aqui? Pode. Pode. Não, vamos fazer a 4, porque a 4 é o contrário. Dada a expressão algébrica, eu quero o gráfico. Eu vejo osciladores, extensão, constante. Um sistema. A 6 parece fácil. Pegou a 0. Aí, ô rapaz. Nossa, sei. Posso apagar aqui? Você tá misturando grandeza. Claro, é. Mas tá, não, minuto não. Cara, isso é muito feio, cara. Ué, É feio demais. a geração de vocês... Vou falar o seguinte, a geração antes da geração de vocês, né, perguntava assim, professor, para que isso serve? Aí o que aconteceu? Essa pergunta foi atendida, a gente colocou um monte de questão mostrando para que serve. Serve pra quê? Ué, para relacionar a temperatura com o tempo, para relacionar a distância com distância, para relacionar preço com a quilometragem. Nossa, eu queria muito saber disso. Entendeu? Ué, pessoal, você pode questionar isso aí para qualquer disciplina que você tem aqui no CAP. Qualquer disciplina você pode fazer essa pergunta. Eu vou usar português. Português deve ser usado. Qual é que você vai usar para cima? Tem que saber falar, né? Mas eu vou falar. Então, olha só, o objetivo da matemática nesse caso aqui é dar um contexto real para vocês e fazer com que isso faça sentido. Antigamente, como é que era feito? Antigamente era só dado isso aqui, expressão algébrica, calcule como se fosse essa daqui, por exemplo, calcule a expressão algébrica sem contexto nenhum. É só o gráfico assim, ó. Sei lá, menos 1, 11. Calcule a expressão algébrica que passa pelo ponto 1, 7. Pronto, era só isso. Não tem contexto nenhum, não tem negócio de canhão, só tem o gráfico e você determinar a expressão algébrica. Pode ser uma matemática assim também. Só com números e letras. Mas qual é né? a temperatura aqui? Não tá dizendo. Ele está dizendo que tem só... Muito bem, então vamos dar uma olhada no número 4 para ver se vocês veem algum sentido nisso aí. A temperatura T maiúsculo de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a 0. E varia de acordo com a expressão que está aí no quadro, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada só é aberta, né, quando o forno atinge uma temperatura de 39 graus centígrados. Qual é o tempo mínimo de espera em minuto após desligar o forno para que essa porta possa ser aberta? Perceba que essa pergunta é a pergunta da letra E.
Certo? Não entendi. Entendi nada, mas Ele está perguntando o seguinte: qual é o tempo mínimo, ou seja, ele está perguntando qual é o T minúsculo para a temperatura chegar a 39 graus. aí tu vai botar 39 aí de menos. Perceberam como é ridícula a questão? Pô, essa eu gostei. Só que nós, aqui no CAP, a gente vai exigir que vocês conheçam mais sobre a função quadrática, certo? Não faremos uma coisa ridícula dessa. Então, letra A, o que eu poderia pedir para vocês? Eu poderia pedir Não, calma aí, vamos resolver. as grandezas. Vamos resolver do Enem pra eu ficar confiante. Pode resolver. Grandezas e as respectivas medidas envolvidas nesse contexto. Certo? Letra B. Termo independente. Vai, anota aí porque é isso que eu vou exigir no teste. Amém. Pra colocar esse questão, não? Pode ser. Bota essa, bota essa. Igual não dá nada. Uma vai vender 20 mais não. Então, assim. Oi. Pode. Eu quero Forró o quê? Eu quero que seja forró. Tá bom. Você vai vir só pra dançar forró. Excelente. Aí, qual é a raiz de 140? Estarei esperando. Aí, qual é a raiz de 140? Ô, Léo, Oi. a raiz de 140. 140. Vai dar quebrada, hein? Então tá errada a questão? Tá. Tá errado as suas contas. Putz, então não desista mesmo. Se essa questãozinha aqui eu não consigo, nunca vou conseguir mesmo. Nossa. Sério? Independente. Então vai vender 20 coisas. Oi? E agora? Ele já voltou pra casa? Eu fui. Pronto, podemos fazer? Mas eu acho que ele ia receber alta hoje. Ela tava com ele. Posso apagar o lado de cá? Querida, a namorada dele é eu gostei que você quer comer mais. Mas o professor, o que você faria na 4? Na 4? Você trocaria a temperatura por 39? Exato. 39 tem que ser aqui, né? Então, você botaria aí 39 igual. Pra encontrar o tempo. Mas aí você ia passar o 400. 400 passa pra cá, vai ficar menos. Aí se multiplica por menos 1 para tirar negativo. Porque vai ficar menos t quadrado e menos 361. Apaga esse vídeo é muito engraçado. apaga, por favor. Se vazar o áudio, eu falo. Não precisa, não. Vamos lá, povo. Posso ler a 4? Atenção. A temperatura. Eu já li a 4. Vamos lá. Quais são as grandezas envolvidas na Temperatura e tempo. Tá vendo como vocês estão bem? Tempo
e temperatura. Qual a grandeza, a unidade de medida de tempo nesse caso? Minutos. Minutos. Minuto. Qual é a unidade de medida de temperatura? Graus centígrados. Poderia. Qual outras unidades de temperatura vocês conhecem? Celsius, Fahrenheit. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, certo? Para quem vai estudar química, Ninguém. física, Não, ninguém quer. sabe que o zero Quem Kelvin. quer fazer É o matemática? que, Dudu? Tu vai fazer o que? Educação física? Para! Vai nada. Eu quero fazer física. Ah, então eu quero. Ele vai Você já foi mais na minha vida do que eu. Letra B. Qual é o termo independente, pessoal? 400, pai. 400, filho. Eu vou me ferrar, eu só não posso aqui. Tu vai fazer educação física. Alguém tem dúvida com relação à letra B, termo independente? Vamos lá. Nessa expressão algébrica, quanto vale A, Professor, calma. quanto vale B Nem tem como discutir, não precisa. Olha a atenção do duro. e o C Ela é vai estar 400, construindo um né? foguete. E você aí? Não, ninguém entendeu. Tô todo. Tá gravado, hein? Fala isso aí. A sorte que não aparece o rosto de vocês, né? Pode falar, alguém falou isso? E cria 840. Raiz da função T. Como é que você é a raiz da função T? Bom, alguém tem dúvida com relação ao termo independente? Ou seja, é um número que não multiplica variável nenhuma. Então, quem é o A? O A é o número que multiplica a variável ao quadrado. No caso, a variável ao quadrado é T, certo? T ou menos T? T. Por que não é menos T? Porque o menos vai fazer parte do número. Tá? Qual é o número que multiplica T quadrado? Hã? 1. É um Qual é o número que multiplica T quadrado, pessoal? 4. 4? T sobre o 4 quadrado. T vezes T. Número 2. que multiplica T quadrado. 2. Menos T. Ah, explica essa. Menos T não. É um número que multiplica T quadrado. Mais 400. 38. Não é possível que ninguém saiba. 1, 2, 3, 7. Calma aí, deixa eu falar. Não é um número natural. Menos 39. É um número fracionário. Menos 3. 7 ao quadrado sobre 4. 39 sobre 2. O número que multiplica T quadrado é esse aqui, ó. Menos 4. Eu falei. Menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4. Meu Deus. No ano da tecnologia. O número que multiplica T quadrado é menos... É que não aparece o 1. Menos 1 sobre 4. Quanto vale B? T ao quadrado. T. 2. T. 0. Ah, meu irmão. Por que 0? Porque é como se eu tivesse escrito 0 vezes T, que não aparece. Certo? Mais 0 vezes T não aparece. Pegou a 0. Isso é igual a 400. Letra C. Vai ter lagoa. Quais são as raízes da função? Pera, o que é 15. Qual é a equação que eu monto? Qual é a equação que eu monto para descobrir as raízes da função? igual a que é? Tem que pegar aqui, ó. O que são as raízes da função, pessoal? Ó, se a função é um negócio assim, ó, Mais peixinho. Os números que zero. as raízes são os números que zeram a função. Então, traduzindo isso algebricamente, como é que eu escrevo? X ao quadrado. Igual a zero. 0 é igual a menos T ao quadrado sobre 4. Exatamente. Ah, acertei uma. Eu preciso encontrar T de A tropa tá... igual a 0, certo? Deu para entender?
O que eu estou perguntando é qual é o valor de t que zera a função t maiúsculo. Então, vai ficar menos t ao quadrado sobre 4 mais 400 é igual a zero. Veja se você entendeu isso aqui, pessoal. Não entendi. Para quem não entendeu, de novo. As raízes da minha função são os números que, se você jogar na função, vale zero. Então, digamos que aí o eixo esteja aqui. Se você jogar esse valor aqui, vai dar zero na função. Se você jogar esse valor, vai dar zero a função. Algebricamente, isso significa t minúsculo é igual a zero. Ou seja, qual é o valor do tempo? Qual é o valor do tempo que zera a função? Tá? Ou seja, vai ser uma equação de segundo grau, como nós imaginávamos aqui. Então tem duas soluções. Oi? Então, vamos resolver. Como é que eu resolvo isso aqui? Menos t ao quadrado sobre 4 igual a quanto? Menos 400. Certo? Olha só. Vamos lá. Essa equação aqui é uma equação do segundo grau. Você pode resolver a equação do segundo grau por Bhaskara. Some produto. Bhaskara some produto. Só que quando ela é incompleta, é muito mais fácil resolver desse jeito que eu vou fazer. Também acho. Certo? Muito bem. Esse 4 aqui, ele está... vai passar para cá. Multiplicando. Então vai ficar menos t ao quadrado igual a menos 4 vezes 400. Posso multiplicar tudo por menos 1 para a gente tirar o negativo? Certo? Alguma dúvida até aqui? Repete a sua Quê? Eu multipliquei por menos 1 para tirar o negativo do t quadrado. Consequentemente, tira o negativo do 400 também. 4 está dividindo, passei ele multiplicando, beleza? Atenção, não faça essa conta. Por que não faça essa conta? Porque tu vai passar a raiz pro outro lado. Porque você precisa tirar a raiz quadrada de 4 e de 400, que são raízes inteiras. Exatas, ok? Pergunta: quais são os valores que t quadrado, quais são os valores de t que eu coloco no lugar de t aqui, que dá 4 vezes 400? 2 e 200. Não, 2 e 200. Vou fazer uma outra pergunta, ó. X ao quadrado igual a 4. Quais são as soluções ou qual a solução disso aqui? 2 e menos 2. 2 e menos 2. Então, o número ao quadrado que dá 4, ou pode ser mais, ou pode ser menos a raiz quadrada de 4. Beleza? Não, mas nesse caso, como é que vai ser? Como é que você resolve essa equação de segundo grau? Mas como é que vai ser menos? Não, eu vou fazer essa aqui primeiro para depois a gente fazer aquela, tá? Quero saber que número ao quadrado dá 4. 2 ou menos 2. Concordam? Todo mundo concorda com isso? Então, no caso, raiz de 4. Se fosse, por exemplo, se fosse 8 aqui, se fosse 3 aqui, seria raiz, mais ou menos raiz quadrada de 3, beleza? Pergunto agora para vocês. Vocês acham que a raiz quadrada de 4 é 2. Alguém acha que raiz quadrada de 4 é um outro número? Sim, 2. 2 e menos 2. Quem acha que a raiz quadrada de 4 é 2 e menos 2? E quem acha que a raiz quadrada de 4 é só 2? Só 2. 2. Quem acha que é mais ou menos 2, levanta a mão. Tá bom, vai ter dúvida. Eu vou, só que Quem acha que é só 2, levanta a mão. Não, é só 2, eu acho. Ali, depois levanta a mão. Não é mais ou menos 2, hein? Por que não é mais ou menos 2? Raiz de 4, não raiz de 2. Exatamente.
Então, por que muita gente confunde raiz quadrada de 4 com mais ou menos 2? Porque se eu tivesse x ao quadrado igual a 4, e aí vai ficar mais ou menos raiz de 4, que dá mais ou menos 2, nesse primeiro caso, nós temos uma equação do segundo grau, que tem duas soluções. Quando eu pergunto quanto é raiz quadrada de 4, eu estou perguntando qual é o valor desse número. É um número raiz quadrada de 4. Deu para entender? Por isso que vocês confundem desse mais ou menos aqui. Mas essa confusão vem quando a gente resolve uma equação do segundo grau. Então, de novo, equação do segundo grau pode ter duas raízes. Nesse caso, tem duas soluções. A raiz quadrada de 4 é só um número. Se você for colocar na reta numérica, a raiz de 4 está aqui, ó. Está exatamente em cima do 2. Beleza, pessoal? Deu para entender a diferença? Então, nesse caso aqui, t ao quadrado igual a 4 vezes 400. T vai ser igual ao quê? Mais ou menos, porque é uma equação quadrática, raiz quadrada de 4 vezes 400. Que vai dar 1.600. De novo, não precisa fazer essa conta. Por quê? Mas a conta é fácil. Porque isso aqui é a mesma coisa que, mais ou menos, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 400. Correto. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. 2. E quanto que é a raiz quadrada de 400? 20. Ou seja, as soluções para essa equação são mais ou menos 40. Dúvidas na letra C? Então, raiz, quando eu perguntar raízes da função, basta igualar a 0 e aí você encontra soluções. Carlos e Davi. Conan. Eu sempre discriminando o negro. Não, ninguém sabe que sala Que bom, né, professor? Muito bom. Eu tô aprendendo aí. Você muda essa parte. Bota. Estou aprendendo aí. Letra D. Vamos para o esboço da função. Ai, meu Deus. Vou apagar a letra A, B e C, ok? Letra D. Esboço. Eu vou ter que apagar a letra C, pessoal. Vai ter pra calmir. Posso apagar x quadrado igual a 4? Ah, pode. Professor, a gente pode ser gráfico da gente. É porque vocês geralmente são Mas quer. a terceira aula, né? E aí eu já tenho mais esquematizado o que eu vou passar. A iluminação é boa. E nós somos O áudio é bom. Eles aí que a gente é muito bom. É porque a gente também é muito participativo. Ou a gente tem isso. Vocês participam bem. É bom. Errando, né? Não, mas isso é importante, porque... Mas a gente só erra, tem que ser importante acertar também, né? Mas isso é importante pra gente, pra nós professores, sabia? Porque é muito fácil dar aula pra quem sabe tudo. Nossa, obrigado, eu gosto de aluno, obrigado. Pra quem não sabe, a gente... Não, eu falei sabe tudo. Já tava com autoestima lá embaixo, aí Eu disse sabe tudo. Não sei nada. Acabou de me chamar de burro. O contrário de sabe tudo é não sabe nada? Falso. A negação de sabe tudo é não sei tudo. Posso saber algumas coisas, não sei outras. Mas quando vocês nos apresentam uma dúvida, isso é um desafio pra gente. A gente tem que pensar um jeito de explicar diferente, entendeu? Isso é bom pra gente, professor. Para nós, professores. Posso apagar o resto aqui então? Muito bem, vamos para o gráfico. Olha só. Lembrando, para o gráfico da função, nós precisamos saber alguns elementos importantes. Vocês lembram quais são esses elementos? Não é possível, cara. Vamos lá. Quais variáveis... Quais são as variáveis do problema mesmo? Tempo e temperatura. Vocês acham que no eixo X você coloca o tempo ou a temperatura? Tempo. Tempo.
Tempo em minuto. Calma, Naruto. E no eixo Y vai ser a temperatura em graus centígrados ou graus Celsius, que eu não sei a diferença, vocês perguntam para a professora de física depois. Quê? Não sei qual a diferença de graus Celsius para centígrados. Eu acho que é a mesma coisa também. Vamos lá. Definidos os eixos, quais elementos são importantes para eu colocar no gráfico? 400. 400, que é o termo independente. Onde vai o 400? 400 vai aqui, no eixo X ou no eixo Y? No Y. 400, porque é o nosso termo independente. Correto? Raízes, que nós acabamos de encontrar. 40 e menos 40. No X. No X. Então, menos 40. 40. Então a parábola, pessoal, ela tem concavidade para baixo, certo? Isso algebricamente está indicado no sinal negativo do A, beleza? E o X do vértice? Não, olhando para o gráfico, qual é o tempo para a temperatura ser máxima? Olhando para o gráfico, qual é o tempo ou qual é o instante para a temperatura ser máxima? 0. Então, o nosso 0 é o X do vértice, vocês concordam? Mas não faz sentido, tipo, a temperatura vai ser... faz sentido. Como é que a Então, temperatura vai ser máxima do 0? Olha aí, não é 0 grau, é 0 minuto. 0 instante, no instante Vai 0. ser mais alto no instante que você liga ela. Aí você não leu o contexto direito. É porque ele vai abrir a tampa. No tempo 0, desliga-se o forno. Aí começa a diminuir a temperatura. Deu para entender? Ótimo. Então, resposta da letra E, no 0 minuto. Dúvidas, letra E? Letra F, qual é a temperatura máxima? 400. 400 minutos? Graus Celsius. Kelvin. Centígrados. Quais os instantes que a temperatura é 0? 40 e menos 40. 40 e menos 40. Minuto. Deu para entender até a letra G? Sim. Agora responde a questão do Enem. Não. Não sei. A questão do Enem está perguntando qual é o instante que você pode abrir a porta do forno. Tem que estar em 39 graus, né? Então, olha só, vamos traduzir isso aqui no gráfico. A pergunta é, para a temperatura de 39 graus centígrados, qual é o instante que eu posso abrir o forno? Na verdade, tem 2 instantes que a temperatura é 39 graus. Por que tem 2 instantes, hein? Pô, mas aí no menos... O que significa esse menos 40 aqui? Ele nem ligou o forno ainda. Não. O que você pode interpretar como esse menos 40? Significa que 40 minutos antes de você desligar o forno, você ligou o forno. Você ligou o forno aqui, 40 minutos antes. Aí você começa a subir a temperatura, passou pelo 39 graus em algum instante aqui, chegou na temperatura máxima 400. Desligou o forno, começou a cair a temperatura. E aí ele está perguntando para qual instante a temperatura é 39. Então, olhando para a expressão, você vai colocar o 39 no T maiúsculo ou no T minúsculo? Ué, T maiúsculo. Por quê? Ué, porque é a temperatura. Porque ele me fornece a temperatura.
Quando ele for nessa temperatura, então o que eu quero saber é para qual tempo, qual instante a temperatura é 39. Deu para entender, pessoal? Essa equação? Sim ou não? Essa é uma equação do segundo grau. Vai aparecer duas raízes. Para a resposta do problema, vai me interessar a raiz negativa? Não, só vai me interessar a raiz positiva. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar o seguinte. Menos 400. 39 menos 400 igual a menos t quadrado sobre 4. Tá? Quanto que é 39 menos 400? Menos, se fosse 40 seria 60, né? Então 361 igual a menos t quadrado sobre 4. Posso multiplicar tudo por menos 1 já? Então vai ficar, vou passar esse 4 multiplicando. 361 vezes 4 é igual a t quadrado. Não faça essa conta. Então t vai ser igual ao quê? Raiz de 361 vezes 4. A rigor seria mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes 361, certo? Mas a gente vai desconsiderar a solução negativa, certo? Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 4 vezes raiz de 361. Raiz de 4 vai dar 2 e raiz de 361 é 8. 80. 90. Perceba, termina em 1. 91, então. Quais são as possibilidades de uma raiz terminar em 1? 9. Ou é 9 ou é 1. Ai! 61? Quanto que é, olha só, quanto é a raiz quadrada de 400? 20. Então isso aqui só pode ser 15. menor que 20. 19. Ai! Aí você vem e faz a conta. 19 vezes 19 tarará, vai chegar em 361. Só para conferir. Deu para entender? Aí 19. 2 vezes 19 igual a 38 graus Celsius. Minutos. Então, aí a letra I, complete o gráfico. Complete o gráfico com a letra H. Como é que você completa o gráfico? Você vem aqui e vai colocar 38 relacionado a 39 graus centígrados. Linda essa questão, né? Tudo isso é função quadrática. Se vocês souberem transformar expressão algébrica para gráfica, gráfica para função algébrica. Obrigado. Até amanhã na oficina de forró. Beijo. Tchau. Bom final de semana a todos e todas.